Geladinhas. Vocês estão servindo? Fala, BioVibes! Professor Anderson, mais uma vez aqui com vocês, na aula 3 do bloco 1, falando sobre agora sistema digestório. E mais uma vez, quem é que está comigo? Oi! Bia! Bia Biologia participando mais uma vez com você da videoaula. Hoje o nosso assunto é sistema digestório. Então vocês viram aí que eu dei um golinho naquele refrigerante pretinho, altamente gelado, saboroso, maravilhoso. Deu para sentir aí o tss na casa de vocês? Pois é, tudo a ver com o sistema digestório. Essa bebida é riquíssima em açúcar. E o que acontece com esse açúcar quando entra no nosso corpo? É isso que eu vou te explicar agora. É isso que eu vou te explicar agora. Segue a gente para a gente falar sobre o sistema digestório. Então lembra lá na primeira aula, se você não assistiu, corre lá e assiste, que tem um gráfico mostrando todos os assuntos de biologia que apareceram no Enem de 1998 até 2022. O último Enem que nós tivemos antes desse material ser gravado, que é para a nossa revisão de 2023. O Enem que vai estar chegando dia 12 de novembro para vocês, e com essas aulas que nós estamos dando aqui, você vai estar totalmente preparado. Então olha só, a digestão, vocês sabem muito bem, nada mais é do que um processo de transformação de alimentos, ou seja, nós pegamos macromoléculas e transformamos em micromoléculas. Então aqui você percebe todo o nosso sistema, passei voltando, tá? Aqui nós temos todo o nosso sistema digestório, da boca até o ânus, e todas as glândulas anexas, quase que não sai, BioVibes, que são unidas ao sistema digestório para potencializar o seu efeito. Hoje está difícil, hein? Potencializar o seu efeito, que é de transformar moléculas grandes, ou seja, moléculas presentes nos alimentos, esse alimento que você está comendo agora, o alimento que você vai comer de dia, de noite, ao longo das 24 horas que nós passamos, nós ingerimos grande fonte de nutrientes e eles precisam passar pelo sistema digestório para serem lançados na corrente sanguínea e a partir daí chegarem até as células. Então olha aqui comigo, depois nós falamos sobre os órgãos de uma forma geral. A digestão, ela basicamente, ela vai ter 3 principais grupos de alimentos, tá? Onde ela vai agir preferencialmente, onde o nosso corpo precisa intensamente. Então a digestão, o processo de transformação, ela é muito importante na disponibilização das micromoléculas, dos micronutrientes necessários para o funcionamento, né, das nossas células. Então quais são os 3 grupos de alimentos principais que nossas células vão ter? Os alimentos energéticos, que como o próprio nome diz, aquele refrigerante geladinho que eu acabei de tomar, é uma fonte de energia para o funcionamento das células. Então, carboidratos e lipídios principalmente. O segundo grupo de alimentos são os chamados alimentos estruturais. Por quê? Porque eles fornecem principalmente aminoácidos, que são os tijolinhos para a construção das proteínas, e as proteínas são os tijolinhos celulares. E por último, nós temos os alimentos nutrientes chamados de reguladores, ou seja, para que a célula funcione, ela precisa dos chamados sais minerais e vitaminas, principalmente, e água, não posso deixar de lado, que vão auxiliar no controle, cofatores de reações para possibilitar assim o funcionamento da célula, ok? Então esses grupos de alimentos são mais presentes na nossa rotina alimentar e eles são importantes no processo. Então como é que acontece a digestão? O alimento primeiro ele chega, ele vai sofrer a digestão mecânica na boca pela ação dos dentes. Essa boca ela tem também a presença da saliva que vai auxiliar no processo da digestão química. Então tá aqui, ó, mastigação e salivação vai transformar esse bolo alimentar na boca através dos dentes e da saliva. E nessa boca nós temos um pH neutro. O que mais? Nós temos também esse alimento seguindo em direção ao estômago, onde ele vai se transformar em quimo, processo chamado de quimificação, onde nós transformamos esse bolo alimentar que veio da boca no estômago através do suco gástrico em um pH ácido. Tá? Processo conhecido como quimificação. E a terceira e última etapa é a quilificação. Guarda esses termos que podem aparecer na sua prova, que transforma o quimo, que veio do nosso estômago, em direção ao intestino,
que é uma massa que vai sofrer a ação de enzimas, suco pancreático, bicarbonato, vai sofrer a ação da bile, que vem do fígado e da vesícula biliar, e um conjunto de enzimas, para possibilitar, assim, que seja lançado para dentro do nosso corpo. Então, esse quimo é no intestino delgado, sofre a ação da bile, suco pancreático, suco entérico, em um pH básico. Então, aqui em cima, parte aproveitável, absorvido na corrente sanguínea, e parte não aproveitado, processada e eliminada sob a forma de fezes no intestino grosso. Então, vamos lá. Bia, acompanha comigo aqui o processo de digestão que está ocorrendo. Está com fome uma hora dessa? Pessoal, a gente está gravando o vídeo aqui e Bia já está reclamando de fome, né? Bia é insaciável, toda hora quer comer. Então, Bia está saudável, pessoal. Todo dia de manhã vai para academia aqui, está fazendo a esteira dela, a musculação. Como é que é, Bia? Muito bem. Então, olha, Bia, para você fazer essa musculação, para você ter esses músculos ativos e perfeitos, o que a gente vai observar, tá? Existe todo um processo digestivo acontecendo no mecanismo. Então, Bia, eu vou pedir que você, à medida que eu for falando, você marque para o pessoal aí de casa ver com marca-texto os pontos mais importantes. Deixar aqui em amarelinho. Então, BioVibes, à medida que eu vou falando, Bia vai mostrando para você tudo que eu estou organizando aqui no meu pensamento para vocês. Acompanhe aí no slide. O alimento entra pela boca e, através da ação dos dentes, esses alimentos vão sofrer a ação mecânica. Incisivos cortam, caninos perfuram, molares e pré-molares amassam, rasgam o alimento para que ele seja transformado em uma massa. Ali em cima nós temos as glândulas salivares, que vão secretar saliva, cuja função é digestão química na presença da chamada pitialina, que vai transformar o amido, que é um polissacarídeo, em um disacarídeo, a maltodextrina. E essa saliva também tem a presença de substâncias, como o tiocianato de potássio, que interfere no que diz respeito à ação bactericida, matando as bactérias. Esse bolo alimentar foi formado na boca, Bia, e ele segue pelo esôfago, onde não há processo de digestão, apenas o movimento peristáltico, que vai empurrar esse alimento em direção aonde? Ao nosso estômago. Chegando no estômago, segunda parte de digestão. Aqui foi a insalivação. No estômago nós temos o processo de quimificação. Então lá no estômago nós temos a presença do suco gástrico, onde há a presença da enzima pepsina em um meio ácido. Na realidade ela é liberada sob a forma inativa, né, BioVibes? Pepsinogênio, na presença do ácido clorídrico, HCl, ele se converte em pepsina. E aí ele vai atuar diretamente sobre que tipo de nutriente? Isso mesmo, BioVibes, proteínas. Então ele transforma as proteínas em peptonas, oligopeptídeos. Não há uma digestão de 100% das proteínas presentes no alimento, porque lembre-se, é uma massa, tá, que está sofrendo a ação da enzima normalmente nas moléculas que estão mais externas. Esse processo de quimificação termina quando esse alimento segue altamente ácido em direção ao nosso intestino. Chegando lá no intestino, o que tem que ser digerido tem que terminar no intestino. Então, Bia, olha para mim, está acompanhando aí o processo? O que tiver que terminar, Bia, tem que terminar no intestino delgado. Por quê? É simples a resposta, Bia, porque se não for digerido aí, será jogado fora. Então, o intestino ele vai ter a presença de dois sucos. Um suco que vem do pâncreas, que Bia vai mostrar aí para vocês, fica próximo ao estômago, lá em cima, e esse pâncreas ele tem a função de produzir um suco repleto de bicarbonato, pessoal, para controlar a acidez. Lembre-se que o estômago é ácido pelo HCl, e também um conjunto de enzimas. Além do bicarbonato, para controlar a acidez, tem várias enzimas que vão atuar no processo sobre os principais nutrientes. Então, passando aí, Bia, para o próximo slide, nós vamos ver que nesse suco pancreático nós temos a presença, mostra aí para o pessoal, da tripsina, que é liberada também sob a forma inativa, tripsinogênio, e na presença desse bicarbonato meio básico ele vai ser ativado. Lembre-se, pH da boca neutro, do estômago ácido e do intestino básico. Nós temos também a presença da quimiotripsina, que também é liberada de uma forma inativa, quimiotripsinogênio, e vão atuar todos sobre esses peptídeos que estão vindo do nosso estômago, parcialmente digerido pela ação da pepsina. Nós temos a amilase, que vai junto com a amilase que tem na boca, agora a amilase pancreática, digerir o amido. Esse amido que vai estar presente no alimento vai ser digerido aí. E por último, nós temos as lipases, que vão atuar
sobre as gorduras, liberando ácidos graxos e glicerol. Então, esse é o suco pancreático, além das RNases, DNases, que vão agir sobre os ácidos nucleicos, que vão digerir esse conjunto de nutrientes que estão presentes. Passa mais um aí, Bia, por favor. Além desse suco pancreático, nós temos, para terminar, o chamado suco entérico. E aí vai uma dica, BioVibes. Se você prestar atenção, muitos de nós temos problemas com lactose. Lactose é o açúcar presente no leite. E esse açúcar ele é digerido através de uma enzima que Bia está chamando a atenção, que é a lactase. Então, algumas pessoas, às vezes, têm dificuldade na produção ou perdem a produção ao longo da vida e precisam tomar essa enzima de forma artificial. Ou você que compra o leite de caixinha no seu supermercado, tem aí que toma um leite sem lactose. O que é o leite sem lactose? É o leite que já tem a enzima dentro. E aí tira a lactose e você pode tomar sem problema, tá certo? Então, além da lactose, além da lactase, nós temos a sacarase, Bia, e nós temos a maltase, que são 3 enzimas ligadas a carboidratos, que são muito presentes na nossa dieta: sacarose, lactose e maltose. Lactose do leite, sacarose e maltose estão presentes nos alimentos de uma forma geral doce. A sacarose muito presente nesse doce pirulito que você consome. E para terminar, nós temos peptidases e lipases para digerir o máximo dos nutrientes que estão presentes, liberando os micronutrientes, ou seja, liberando as micromoléculas importantes que vão ser jogadas pela célula. Então, o intestino delgado tem uma capacidade de absorção enorme. Lembra aquilo que eu falo sempre? Aonde eu tenho absorção, eu tenho um tecido delgado, fininho, com a camada única de células. Intestino, nós temos as microvilosidades formadas por uma única camada delgada, fininha e altamente vascularizado, que puxa esse nutriente, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, glicerol, vitaminas, sais minerais para a corrente sanguínea. E aquilo que não foi digerido, ele segue. E vai seguir para onde, Bia? Pode passar aí. Ela vai seguir em direção ao intestino grosso. E aí, dessa forma, nós chegamos nessa questão para mostrar para vocês como no Enem é trabalhado isso aí. Agora é com Bia. Oi, pessoal. Agora a gente vai para a resolução de uma questão do Enem de 2020. Na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento e medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios como alteração de sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo, celulose, são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas, cujo pH se encontre próximo da faixa de neutralidade. Qual a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? A. Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino. B. Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino. C. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. D. Permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases salivares. Ou E. Facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento. Valeu, Bia. Continua aqui comigo para a gente responder essa questão. Então, vamos lá, mudando a canetinha aqui, para a gente poder grifar todas as informações importantes aqui. Bia, então olha só, você leu algo que eu falei há pouco tempo, né? Eu estava falando sobre a ação da digestão. Neutro, ácido e base. Lembra sempre disso. Neutro na boca, ácido no estômago, básico no intestino. Sempre. Então, se eu tomo um remédio, esse remédio ele não é para... A absorção desse remédio é muito pequena na boca. No estômago, menos ainda. Onde é que é o local principal de absorção dos nutrientes das substâncias? No intestino. No intestino. Então, esse remédio tem que passar pela ação da boca, por isso que não é aconselhado a gente triturar o remédio, mastigar, porque aí você tira essa capinha de proteção que a indústria farmacêutica produziu. Esse remédio tem que vencer o ácido gástrico e chegar no intestino para ser aberto essa cápsula que envolve ele e ser liberada a substância química para rapidamente ser absorvida. Então, alguns pontos importantes. O emprego de substâncias de revestimento de medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios, como impedir o sabor. Para você que já usou o butilbrometo, bota aí no Google butilbrometo que você vai ver o remédio que eu estou falando.
que é aquele que age, a gente toma para diminuir dor no estômago, diminuir dor no intestino. Esse mesmo, começa com B, tá? Um nome comercial. O butilbrometo, pessoal, ele é uma medicação que tem um gosto terrível, seja na forma líquida ou também na forma sólida. Então ele vem com a capinha para a gente conseguir engolir ele e não causar grande incômodo. E lá no intestino ele ser digerido, tá? Para que ele possa ser absorvido. Então, alguns compostos poliméricos à base desse polissacarídeo de celulose. Lembre-se, celulose é açúcar presente na parede celular dos vegetais, Bia, e a celulose não é digerida. Vale lembrar quem já comeu o papelzinho da cola aí nas provas, lembra que aquele papelzinho, ele não vai ser digerido, tá certo? São utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas, cujo pH se encontre próximo à faixa de neutralidade, que é o pH normalmente do intestino. É levemente básico, mas um pouquinho próximo à neutralidade. Analise o perfil de dissolução de cápsulas gastroresistentes utilizando polímeros industriais em aplicação em farmácias magistrais. Então, qual a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Já explicamos. Impedir que aquele gosto ruim, impedir que aquela substância seja lançada antes do local onde ela vai ser absorvida, antes onde eu tenho a grande vascularização para chegar no sangue. Então, vamos lá. Mudando aqui a corzinha para vermelho, nós temos o seguinte: diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? Não, a função não é diminuir a absorção, pelo contrário, a função é aumentar a absorção desse fármaco quando ele chega em grande quantidade no intestino. Impedir que o fármaco seja solubilizado? Não, ele não impede, ele impede que ele vença a ação da digestão na boca e no intestino, e chegue lá impedir a digestão na boca e no estômago, favorecendo assim o seu uso no intestino. Letra C, garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Essa provavelmente é a resposta. Por quê? Porque ele consegue vencer a acidez, o estômago não tem uma grande capacidade de absorção e dessa forma ele vai chegar no intestino, onde ele vai ser digerido totalmente e liberado sua substância. Letra D, permitir a liberação do princípio ativo pela ação das milases salivares. Nós não queremos que seja liberado, Bia, na boca, né? Nós queremos que seja liberado lá no intestino. Então, como eu falei lá do butilbrometo, se liberar na boca, a gente não consegue tomar. E letra E, facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento. Sais biliares, lembra uma coisa, BioVibes, fígado não produz enzima, fígado produz bile. Bile é armazenada na vesícula biliar. E a bile não tem função enzimática, ela tem função de emulsionar as gorduras. O que é isso, Bia? É um sabão, é um detergente. Transforma gotículas grandes em gotículas pequenas, para a enzima poder digerir, tá certo? Então, com isso, nós ficamos com a letra C de coração, que é a letra certa. Beleza, BioVibes? Valeu, espero que vocês tenham entendido bem. E agora, o recado final de Bia. Se inscrevam, ativem o sininho, deem like, senão não passa.